Amém. O Senhor Jesus disse que depois dele próprio, logo a seguir entre os homens, o maior foi Salomão, em sabedoria e conhecimento. Ninguém mais. Salomão. É uma afirmação, e tanto, não é? No meio de tanta gente, primeiro Jesus, como ser humano, Jesus, depois o rei Salomão. Nós sabemos que o rei Salomão, quando subiu ao trono do seu pai Davi, Deus apareceu e disse: pede o que tu quiseres. E Salomão pediu sabedoria, não foi? E conhecimento. Então, vamos ler. 2 de Crônicas, capítulo 1, versículos 7 até 13. Capítulo 1, versículos 7 a 13. Naquela mesma noite, Deus apareceu a Salomão e lhe propôs: pede o que desejas, que eu te concedo. E Salomão considerou diante de Deus: foste muito bondoso e misericórdia com meu pai Davi, e me fizeste rei em seu lugar. Ó Yahweh, Senhor Deus, confirmes agora a tua promessa feita a meu pai Davi, pois me tornaste rei sobre um povo tão numeroso quanto os grãos de poeira da terra. Sendo assim, dá-me sabedoria e conhecimento, para que eu consiga governar essa nação com justiça. Pois quem é capaz de liderar esse povo, esse teu tão grande povo? Então Deus afirmou a Salomão: visto que é precisamente este o desejo do teu coração, e não rogaste por riquezas, bens e honra, nem a morte dos teus inimigos, tampouco pediste longevidade, mas suplicaste por sabedoria para ti e conhecimento, a fim de ser capaz de julgar corretamente o meu povo, sobre o qual te constituí rei. Receberás sabedoria e conhecimento. Também te darei riquezas, bens, honra e glória, como nenhum rei teve antes de ti. E notem, nem homem ilustre algum possuirá depois de ti, nem Elon Musk. Amém? Versículo 13. Assim, Salomão saiu do alto de Gibeon, da tenda do encontro da congregação, e retornou a Jerusalém, de onde reinou sobre todo o Israel. Glória a Deus. E, no entanto, toda aquela sabedoria, todo aquele conhecimento na vida do rei Salomão, escrito na palavra de Deus para nós, serve de alerta, serve de aviso para si e para mim, nós que lemos a palavra. E este aviso não foi que o rei não tinha sabedoria, não tinha conhecimento. Ele recebeu sabedoria e conhecimento. E como? Mas o grande erro do rei Salomão foi que, as páginas tantas, um pouco mais à frente na vida, ele deixou de viver essa sabedoria, de aplicar essa sabedoria, de desfrutar dessa imensa sabedoria que Deus tinha dado. Ele começou a entrar noutros caminhos, como sabe, não é? E Salomão deixou de viver aplicando a sabedoria dele. Ele achava que já tinha o suficiente e deixou-se levar por outras coisas. Ele sabia melhor, ele tinha a sabedoria de saber melhor, mas ele deixou-se levar por outras coisas aqui do pó da terra. Ora, foi debaixo dessa sabedoria, desse conhecimento, que o rei Salomão, ainda caminhando com Deus, escreveu o livro de Provérbios, na Bíblia, os Provérbios. É um livro repleto de sabedoria divina, instruções úteis e práticas para o nosso dia a dia, aqui nesta vida, neste mundo. Então, Salomão também escreveu o livro de Eclesiastes e Cantares de Salomão. Então, e no entanto, sabendo, conhecendo as escolhas que ele fez em sua vida, Salomão chegou, e nós lemos a sabedoria dele. Eu, pelo menos, sou assim, irmãos. Eu leio Provérbios e eu admiro-me. E faço uma pergunta como se estivesse a falar com Salomão. Faço-lhe uma pergunta: Salomão, por que deixaste de aplicar a sabedoria e o conhecimento que Deus tem na tua vida e tu desviaste? Isso é lindo demais, essa sabedoria.
Por que deixaste levar? Tu sabias bem melhor. Então, em comparação com seu pai, o rei Davi, Salomão conhecia a verdade. Mas seu pai, o rei Davi, amava a verdade. Irmãos, uma coisa é conhecer a verdade, outra coisa é amar a verdade. Amém. Não é? Salomão deixou de viver nessa sabedoria, ele tinha o conhecimento, ele ensinava a sabedoria, ele falava da sabedoria, ele respondia com sabedoria, mas ele não a vivia. Enfim, ao passo que Davi sempre caminhou e viveu nessa sabedoria. E sobre Davi, Deus diz o que não diz sobre Salomão. Que Deus diz sobre Davi que ele é um homem segundo o meu coração. Então, Deus não tinha, aliás, Davi não tinha o mesmo nível de sabedoria do seu filho Salomão, porque isso foi sobrenaturalmente, foi dado por Deus, não é? Esse conhecimento todo. Mas ele tinha algo de muito, muito valioso também, Davi, o rei Davi. O rei Davi tinha um coração rápido em se arrepender, rápido em dar a mão à palmatória a reconhecer o seu erro, rápido em se humilhar e rápido em correr de volta para Deus. Ao passo que muita gente, em vez de correr de volta para Deus, foge dele, se afasta ainda mais. E as escolhas, as decisões do rei Salomão, nós podemos ler isso, mostram-nos que a enorme queda que um homem pode dar da sabedoria de Deus. E depois, dando essa queda, afastando-se de Deus cada vez mais e mais, o homem vai tentar preencher esse vazio que lhe fica com outras coisas, não é? Com sucessos exteriores, vai tentar preencher, mostrar às pessoas que está tudo bem com ele, se possível com riquezas e ostentações, não é? Dos valores desse mundo, como se não houvesse vazio nenhum. Infelizmente é assim. Por seu lado, Davi mostra-nos o quão longe um homem pode chegar com Deus e com um coração arrependido, um coração humilde e simples fé. Por mais sabedoria que Salomão teve, ele desviou-se. Mas Davi, olha, era uma no cravo, outra na ferradura, né? A vida dele foi assim. Mas sempre se arrependia, sempre voltava a Deus e pedia perdão ao Senhor. Então, amados, agora acontece uma coisa, um exemplo tremendo. A rainha de Sabá ouviu falar da fama do rei Salomão, da sabedoria avassaladora desse homem, desse rei de Israel. Ela quis vir conhecê-lo e falar com ele. Rainha de Sabá, rainha do sul, região da Etiópia. Aliás, depois muitos etíopes aceitaram a fé judaica. Tanto mais que em Atos temos, né, Filipe foi a correr ao eunuco, o ministro das Finanças, lá da Etiópia, que subiu para adorar a Deus no templo em Jerusalém, não foi? Nós lemos isso. Essa foi uma influência dessa visita da rainha a Salomão. Veja comigo, 2 de Crônicas 9, versículo 1. Desculpe se estou tapando. Diz assim: a rainha de Sabá ouviu falar da fama de Salomão e veio a Jerusalém para pôr à prova a sabedoria de Salomão por meio dos seus enigmas. Chegou acompanhada de uma grande comitiva e muitos presentes caros. Olha só o que ela trouxe. Continuando a ler. Camelos carregados de especiarias e essências aromáticas, muito ouro e pedras preciosas. Assim que se reuniu com Salomão, inquiriu-lhe sobre todos os assuntos que desejava. Uau! Mas trouxe coisas tremendas para ele. Ora, se nós formos ao original hebraico dessa passagem,
E se nós vamos buscar a palavra que no nosso português é enigmas, a tradução de enigmas são perguntas capciosas ou perguntas ardilosas, para ver se conseguia apanhá-lo de alguma maneira, não é? Para provar que essa sabedoria não era assim como diziam. Ela veio a Salomão como investigadora, conhecer esse homem e essa sabedoria, mas veio carregada de perguntas, além dos camelos, etc., veio carregada de perguntas ardilosas em seu coração, para armadilhar Salomão, para expô-lo, se possível, não é? Para verificar a veracidade da fama, aquilo que diziam sobre a sabedoria do rei Salomão. Ora, a rainha trouxe, como nós lá lemos, uma grande comitiva, camelos carregados com especiaria, muito ouro e pedras preciosas, não é? Ou seja, não era uma visita casual. Era uma visita de nobreza, de chefe de Estado, não é? Chefe de nação. E cuidadosamente planeado, ao mínimo detalhe. Então, vamos continuar a ler. Ela fez aquelas perguntas todas ardilosas a Salomão, como nós lemos. Versículo 2 diz assim. Versículo 2. Salomão lhe esclareceu todas as dúvidas. Não houve uma só pergunta que Salomão não respondesse satisfatoriamente. Ela ficou impactada com tanta sabedoria. E o rei Salomão respondeu. Inclusive as tentativas ardilosas da rainha, ele respondeu tudo corretamente. E não foram apenas essas palavras sábias do conhecimento e sabedoria de Salomão que impactaram a rainha. Além disso, foi mais ainda, foi a excelência de tudo na vida de Salomão, na corte, no palácio. Tudo era excelente, tudo é excelência, não é? E a comida, as mobílias, enfim, tudo luxuoso, nos diferentes compartimentos, pratos e copos de ouro, e os trajes daqueles que serviam, enfim, a maneira como ele cuidava dos seus generais, os líderes do exército, coisas sempre do topo, do melhor, não é? E vamos continuar a ler versículos 3 e 4. Ela ficou impactada com essas coisas todas. Como rainha, ela sabia ver essas coisas, não é? A rainha de Sabá ficou muito impressionada ao contemplar a sabedoria de Salomão, o palácio que havia construído, as iguarias que eram servidas em sua mesa, as acomodações dos seus oficiais, o serviço e os trajes suntuosos dos seus criados e copeiros, e os holocaustos que ela oferecia na casa de Yahweh. Ainda seguia Deus. Ela ficou impactada com isso. Ela disse, uau! Não é? E ficou sem fôlego. A sua vontade, a sua determinação, a sua autoconfiança, a sua vontade de querer desmascarar o rei Salomão, tudo isso ficou sem chão. Ela, uau! Ela só dizia, uau! Não tem palavras. Não é? Então, ela tinha vindo preparada para impressionar o rei, para testar o rei Salomão, porém, ao invés, a sabedoria desse rei, o conhecimento desse rei Salomão, a dominou, a ponto dela dizer, versículos 5 e 6. Então declarou a rainha de Sabá ao rei Salomão, o que ouvi na minha terra acerca de todas as tuas realizações e da tua esplêndida sabedoria era verdade. Contudo, eu não acreditava, até que cheguei aqui e o conheci pessoalmente. Com certeza não me contaram metade da grandeza da tua sabedoria. Tu ultrapassaste em muito a fama que eu ouvi. Uau, tremendo isso, não é? Como rainha, como chefe de uma nação, certamente ela também tinha visitado outros reinos, outros reis. Que ela ouvia a fama desses reis, mas ao chegar lá a conversar com eles,
a conviver com ele, ela chegou à conclusão que essa fama estava um pouco acima daquilo que eles mereciam. Mas não assim com Salomão. E ela ficou, como eu disse, impactada. Aquela fama que ela ouvira, ela dizia que não era nem metade da realidade que ela constatou. Só para verem a excelência desse homem, do rei Salomão, que Deus tinha colocado na vida desse homem. Então, pela primeira vez na sua vida, a rainha Sabá conheceu um rei, um chefe de nação, cuja realidade, pela primeira vez, ia muito além da sua reputação. É mesmo verdade. Essa sabedoria, esse conhecimento, não é possível um homem adquirir. Não há universidades que ensinam isso. Tem que ser Deus. Ela reconheceu isso, não é? Então, essa experiência impressionou de tal maneira, a maneira como Salomão fazia sacrifícios para Deus, era 1000 animais por noite, e mais, em sacrifício para o Senhor. Isso impactou-a. E então, ela resolveu aceitar a fé nesse Deus e voltou convertida para a Etiópia. Então, ela abençoou o Senhor, ela reconheceu que Deus tinha, na verdade, como nós lemos, foi Deus quem entronizou Salomão como rei de Israel. Davi tinha outros filhos, não era? Salomão até era o mais novo. E ela regozijou-se por Deus amar tanto a sua nação, o seu povo, Israel, que lhe deu um rei tão sábio, tão conhecedor das coisas, acima do nível mais alto que o mundo possa conhecer, de todos os tempos, para governar a nação de Deus. Uau! E ela voltou para o seu país, a rainha de Sabá, não apenas impressionada com Salomão, em conclusão, mas também com uma nova fé no seu coração, na fé do Deus de Israel. Agora vamos ver, anos depois, séculos depois, nós vamos ver aqui Jesus a fazer uma certa citação, uma certa declaração aqui, em Mateus 12, 41. Mateus 12, 41. O Senhor estava a falar para aqueles judeus incrédulos que eram contra Ele, não é? Que não aceitavam, não queriam de modo algum acreditar naquilo que Ele dizia. Ele disse, Jesus disse, o povo de Nínive se levantará no dia do juízo contra essa geração à minha volta que não me crê, não é? E a condenará, pois eles se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis aqui estou eu. Está quem é maior do que Jonas. E nem por isso creem em mim. Hoje é assim também. Deixe lá. Hoje, se não for religião. Então, Jonas, sabemos que ele até quis fugir, não é? Sabemos da história de Jonas. Ele não quis ir para o quê? Eu, judeu, pregar a palavra para os gentios? Não, esse Deus é Deus dos judeus só. Eu não vou. Ele fugiu, pensando que ele estava a fazer bem. Sabem da história, não é? Ficou na barriga do peixe, etc, etc. Finalmente lá foi. E a pregação de Jonas, do profeta Jonas, foi muito simples. Ele não fez altas... Ele só dizia, arrependei-vos. O Senhor Deus diz, arrependei-vos. Arrependei-vos. E o que é que diz a Bíblia? O rei de Nínive, a partir do rei, até a pessoa mais simples daquela cidade, todos aqueles gentios se arrependeram e aceitaram Deus, se arrependeram perante Deus dos seus paganismos, etc, etc. Então, eles todos se arrependeram. Por isso Jesus diz que os gentios, os ninivitas, se levantariam em testemunho contra essa geração que estava à volta de Jesus e, em vez de querer ouvir e acreditar no que Jesus tinha para dizer, eram contra ele. E o rejeitavam. Depois, logo no versículo seguinte, ele diz o seguinte, Mateus 12, 42. Ele diz o seguinte, a rainha do sul, a rainha Sabá,
A rainha do sul se levantará no juízo contra esta geração e a condenará, pois ela veio dos confins da terra para conhecer os sábios ensinamentos de Salomão. E continuando. E eis que aqui está quem é maior do que Salomão, e não aceitam o que eu tenho para vos dizer. Eu sou mais que Salomão. E, no entanto, não aceitam aquilo que eu tenho para vos dizer. Por isso, muitas vezes, eu não me admiro quando não aceitam aquilo que eu tenho para dizer. Quem sou eu? Se não aceitaram Jesus, não é? Então, a rainha de Sabá e os ninivitas, no dia do juízo, vão se levantar contra os incrédulos dos dias do Senhor Jesus. Ou seja, se me permite, eu vou parafrasear isso nas minhas próprias palavras. Jesus disse o seguinte: no dia do juízo, estes gentios que creram, porque receberam uma luz tênue do amor de Deus, desse Deus verdadeiro, eles receberam uma tênue luz, eles creram, aceitaram, arrependeram-se, não é? E esses, no dia do juízo, porque vão estar lá no céu, vão se levantar contra vocês, não é? Que me rejeitaram, apesar de eu ser maior do que tanto o profeta Jonas como o rei Salomão. E a mim, não creem e não aceitam. Irmãos, e Jesus sempre, nós lendo as passagens da Bíblia, Jesus sempre parece que tinha assim um amor especial pela resposta de muitos gentios, resposta em fé de muitos gentios, através dos anos, coisas que aconteciam, eles atendiam por fé e os milagres que aconteciam por causa dessa fé. E ele mencionou a viúva Sarepta, a quem Eliseu ministrou, sabe, não é? Ele também falou sobre Naamã, o leproso, como ele foi curado da lepra, não é? O centurião romano, um romano, irmãos, com os seus próprios deuses, Júpiter e não sei quantos, aqueles deuses todos malucos. Ele converteu-se, aceitou Jesus. Senhor, vem, cura meu filho. Conhecem a história? E Jesus fala, diz, em todo Israel não vi fé tão grande como a desse homem, centurião romano. Aquele dos 10 leprosos, que queriam ser curados, queriam ser limpos da sua lepra. E Jesus dizia, mostrai-vos aos sacerdotes. E eles foram e mostraram aos sacerdotes. Indo eles, diz a Bíblia, eles foram sarados. Nota uma coisa, sarados. O sacerdote, assim é que se fazia antigamente, no Antigo Testamento, examinavam e declaravam os livros de lepra. Ou seja, podiam se juntar de novo às pessoas. Dos 10, só um é que voltou para Jesus para agradecer. E ele foi, a Bíblia diz, o grego diz sozo. Ele foi totalmente curado e restabelecido, mais do que os outros 9. Se os outros 9, a lepra desapareceu, etc. Se não tinham nariz, ficou lá uma marca que o nariz caiu. Se não tinham dedos, ficou lá o cotozinho do dedo, etc. Ele não. Orelhas, só marca, orelhas caíram pela lepra, só ficava lá um bocadinho da orelha. Esse homem voltou para agradecer a Deus e foi sozo, sabe? Se faltava orelha, ficou com uma orelha nova. Se lhe faltava a ponta do nariz, ficou com o nariz novo. Deus o curou assim, porque ele voltou para agradecer a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Então, a rainha de Sabá viajou de muito longe, milhares de quilómetros, desde a África ali, todo o caminho até Israel, naquele tempo, os camelos, toda aquela gente, naquelas caravanas, aquela viagem pelo deserto, não devia ter sido fácil. Foi um custo muito elevado. Calores e frios e perigos, etc. Ela foi e meteu-se a caminho apenas para ouvir a sabedoria de Salomão. O quê? Está doido? Eu vou o quê? Não vou nada. Hoje é assim, modernistas é assim. Não, ela foi. E ao ouvir e ao ver essa sabedoria que Deus tinha dado a Salomão, ela creu não só na fama de Salomão, como no Deus de Salomão.
não é? Que afinal ela reconheceu que Deus era a fonte dessa sabedoria. Agora, Salomão, apesar da sua grande sabedoria, do seu grande conhecimento, ele foi assim um pouco de uma contradição. Por causa de muitas formas do seu comportamento, formas de viver, ele começou aqui e ali, começou a afastar-se de Deus, começou a buscar outras coisas que não devia buscar como crente, como seguidor de Deus, como chefe da nação de Deus, do povo de Deus. Ele começou a buscar outras coisas. Por um lado, ele escreveu o livro de Provérbios, como dissemos. Possivelmente a maior e a melhor coleção de sabedoria, uma vez jamais praticada num só livro. Não é? Eu digo uma coisa, irmãos, tremendo, eu gosto muito do livro de Provérbios. A rainha Sabá admirou-se com essa sabedoria, eu repito, não me canso de dizer isso. Aquilo impactou-a, não é? E ela compreendeu por que os reis à volta, os reis de outras nações, tinham inveja de Salomão. Ela compreendeu. Salomão passou grande parte da sua vida, embora tivesse essa sabedoria, tivesse esse conhecimento, passou a grande parte sem aplicar essas coisas, buscando outras, perdendo tempo com outras coisas que para ele pareciam mais necessárias. E correu atrás daquilo que o mundo chama de felicidade, correu atrás de prazeres deste mundo, tudo menos a comunhão com Deus. O Deus que lhe tinha dado essa sabedoria, essa riqueza, etc. E essa atitude foi afastando Salomão. Amém, eu creio em Deus. Não, mas ele foi se afastando. Ele tinha conhecimento, ele sabia melhor, mas ele foi fazendo outras coisas. E assim, ao contrário do que Deus esperava dele, Salomão acabou por viver em luxúria e acabou por viver em excesso, em abuso mesmo das coisas. Agora, ele derrapou no seu caminhar com Deus. É por isso que eu disse que a história de Salomão é um aviso, é um alerta para nós. Não é? Ele começou a caminhar mais e mais, derrapando dos caminhos do Senhor, começou a caminhar mais e mais, comprometendo-se no paganismo das mulheres que ele buscava para o seu harém. Começou a praticar essas práticas pagãs, não é? Dessas suas não sei quantas esposas e concubinas, como se isso fosse sabedoria. E por isso o livro de Eclesiastes, que também é escrito por Salomão, é o registro de um crente carnal. Sabia disso? Está lá na Bíblia. Eclesiastes. Mas é o registro de um crente carnal. Já Salomão escreveu com umas luzes aqui e ali, sabedoria de Deus, mas o resto é o testemunho de uma pessoa, de um crente carnal. Então, ele procurava significado e satisfação em tudo, menos Deus, menos o Senhor. De muitas formas, este livro de Eclesiastes, para mim, pelo menos, é um dos livros mais deprimentes da Bíblia. A gente olha livros, se a gente não souber dessas coisas, vai achar que aquilo é sabedoria de Deus. Muito que está lá não é sabedoria de Deus. E é para nós sabermos a diferença. Então, finalmente, no livro de Eclesiastes, depois dele aqui e ali dar umas luzes da sabedoria de Deus, mas sempre como testemunho de crente carnal das coisas que ele escreveu lá, finalmente ele chegou a uma conclusão, pensando bem, de, mas espera aí, eu escrevi esse livro, mas eu tenho que concluir esse livro com uma conclusão, que ao escrever esse livro, eu chego a uma seguinte conclusão, e vamos ver que conclusão é essa. Eclesiastes 12, versículo 1. Eclesiastes 12, 1. Olha a conclusão que ele chegou. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, não só quando fores velho, no dia da tua mocidade, antes que cheguem os dias difíceis e se aproximem os dias da velhice, em que dirás, não tenho mais satisfação em meus dias. Porque com o Senhor tu vais ter essa satisfação, não é?
Agora, só para saltar um pouco, vamos para o versículo 13. E diz assim: agora que já se disse tudo, eis aqui a conclusão a que chegamos. Ama reverentemente a Deus e obedece aos seus mandamentos, porquanto foi para isso que fomos criados. Eu creio que ele se arrependeu e voltou para Deus no final dos últimos dias. Ele chegou a essa conclusão: uau, olha só os anos que eu desperdicei a viver coisas do mundo como se fossem coisas... Uau, Deus, perdoa-me, Senhor. Ele chega a essa conclusão. Então, ou seja, ele está a dizer, por outras palavras, Salomão está a dizer: eu devia ter caminhado com Deus desde a minha mocidade, desde que eu conheci Deus, não é? Devia caminhar com Ele de todo o meu coração e nunca me apartar dele e nunca viver como um ímpio sem Deus. Ele arrependeu-se, porque há muitos crentes que vivem como ímpios. Cuidado. Então, na verdade, admitir-se esse tipo de revelação, esse tipo de conclusão a que chegou Salomão, já com os cabelos brancos, é tragédia, é uma grande tragédia. Perdeu-se muito bom tempo com Deus, que não se passou com Deus, buscando outras coisas, dando preferência a outras coisas. Olha aí. Então, sem Deus começou a vir o desejo de preencher o vazio que ficou dentro dele, de Salomão. Então, começa a extravagância. Como macacos exóticos, macacos raros e pavões lá nos jardins reais, jardins lindíssimos, etc. Vamos ver. E nós vemos então o lado extravagante de Salomão. 2 de Crônicas 9, versículo 13. Vamos começar a ler um pouco sobre isso. O peso do ouro, olha só, que se depositava a Salomão todos os anos, era de 23.300 quilos. 23 toneladas e 300 quilos de ouro. Bem, o preço da onça de hoje do ouro, o ouro hoje está alto, mas ainda vai estar mais alto. O ouro hoje está a 5.000 euros por 32 gramas a onça. 32 gramas de ouro puro custam 5.000 euros. 32 gramas. 23 toneladas e 300 quilos de ouro por ano. Olha só a riqueza. Ele recebia anualmente quantidades enormes de ouro e hoje em dia valendo bilhões e bilhões de euros, não é? Nos valores de hoje. Mas logo a seguir, a palavra de Deus diz que, mas não foi só isto. Note só, logo a seguir, versículo 14. Ele recebia tudo isso, e o versículo 14 diz, sem contar todo esse ouro, etc., sem contar os impostos pagos pelos mercadores e os comerciantes. De igual forma, os reis árabes e os governadores dos vários distritos do país traziam seus tributos em ouro e prata a Salomão, de tal maneira que Salomão começou a desprezar a prata. Para eles, prata era lixo. A prata, olha só. E Salomão, com todo esse ouro, sobrava, mandou fazer 200 escudos do tamanho de um homem, escudos de soldados, né? Do tamanho de um homem, de ouro maciço, para ostentação nas paredes, e mais 300 escudos mais pequenos, de ouro maciço. Não para usar na batalha, porque o ouro fura-se facilmente com uma espada, não é? O ouro maciço puro. Mas é para a ostentação. E Salomão construiu tronos de marfim com ouro, obra de artífices com leões de ouro, etc, etc, não é? E 6 degraus, os degraus acima, leões de um lado, leões do outro, leões à volta do trono, tudo de marfim e ouro. O estrado, o chão era ouro. Veja só a ostentação do homem. Vamos continuar a ler, 2 de Crônicas 9, 17 até 20.
O rei mandou confeccionar também um grande trono de marfim revestido de ouro puro. O trono tinha seus 6 degraus e um estrado, o chão, de ouro, que eram unidos ao trono, e de ambos os lados tinha braços, junto ao lugar do assento, no trono, né? As esculturas de 2 leões em pé, não eram pequeninos, de um e de outro lado sobre os degraus. Nunca se havia construído nada igual em reino algum da terra. Continuando. Mais 12 leões de 6 degraus, 6 de cada lado, 12 leões em pé foram posicionados de um e do outro lado sobre os seus degraus. Nada semelhante havia sido construído em nenhum de outro reino conhecido. Olha só, ostentação, não é? Todas as taças do rei Salomão eram de ouro puro, bem como todos os utensílios do palácio da floresta do Líbano. Tudo ouro. Não havia, olha aí, não havia nada de prata, porquanto a prata quase não tinha valor comercial na época de Salomão. Pessoal, afinal o rei tinha uma frota. Não, aqui vamos continuar a ler. A prata não tinha. Salomão desprezava a prata. Ele tinha depósitos certos lá no palácio. Quando vinha alguma coisa de prata, isso é lixo. Deita no depósito. Quando certamente pobres gostariam de ter aquela prata, né? Ele desprezava aquilo, deitava fora, isso não tem valor. Deita fora. E tem naqueles depósitos próprios, fica por lá. Então, além destas riquezas todas, reparem neste detalhe fascinante, eu acho fascinante. 2 de Crônicas 9, 21. Ele escreveu o seguinte, ele mandou fazer assim. Afinal, o rei tinha uma frota de navios, e não eram poucos, mercantes, tripulados pelos melhores marinheiros cedidos pelo rei Irão. A cada 3 anos, esses navios regressavam de Tarsis, trazendo grande quantidade de ouro, prata, marfim, além de animais exóticos como macacos e pavões, para lá para o jardim dele. Não é? Coisa tremenda. E então, e por que macacos e pavões? Porque em Israel não havia macacos e pavões. Então, eu sou o único que tenho isso e tenho em grande abundância, não é? Salomão importou esses animais exóticos para impressionar tanto o povo como as suas visitas de nobreza, que caminhavam para aqueles lindíssimos jardins com chafariz, quedas d'água, não sei o que mais, e lá os macaquinhos, os pavões, a fazer aquela música toda que os animais fazem. Veja só, tudo assim com excelência, tremendo. Então, o estilo de vida de Salomão tornou-se uma novidade por excelência. Uau, a sua fama correu. Uma raridade, um espetáculo. Ninguém estava autorizado sequer para tocar naqueles escudos de ouro, não é? Ninguém estava autorizado a sentar-se nos seus tronos de marfim e de ouro, com aqueles leões. Era tudo ostentação. Ou seja, macacos exóticos e pavões exuberantes caminhavam, pulavam naqueles jardins lindos, como eu disse, com os seus barulhos, com os seus cantares, etc., etc., naqueles jardins reais, perante os dignatários de outras nações que vinham em visita, para eles ficarem, caia-lhes o queixo, né? Fantástico, que lindo, não é? Ou seja, outras palavras, toda aquela ostentação, tudo aquilo que eles viam, aquela excelência toda, o palácio, tudo que eles viam, quem vinha visitar, como a rainha de Sabá veio visitar, tudo isso era como se o rei Salomão estivesse a gritar bem alto: olhem só para mim, olha quem, este sou eu, que não há ninguém mais igual a mim, não é? Olhem bem para a minha singularidade, eu sou o único, eu sou o maior. A glória já não era do Senhor. Agora, ele foi entronizado como rei de Israel por Deus, o próprio Deus entronizou. Aquilo não foi votos.
coisas de Deus não é uma democracia. Quem manda é Deus, não é? E Deus já pôs lá o rei. Então, e Salomão, desde pequenino, desde criança, foi educado, tem educação de palácio, de nobreza, tem educação, ele não foi educado num lar ou num palácio de paganismo, com paganismo, mas tudo com temor do Senhor, não é? E seu pai, o rei Davi, foi um crente fervoroso que amava a Deus, amava muito o Senhor. A sua mãe também amava o Senhor, era crente no Senhor, serviam ao Senhor. E a palavra de Deus no lar, no seio do lar, não só em toda a nação, mas no lar principalmente, era muito bem-vinda, era muito honrada. Ali não havia paganismo. Hoje em dia, muitos preferem os paganismos. Eu não quero saber de Deus. Essa história, aquelas coisas. Pensando que são sábios, estão a dizer que eles estão vazios, cá dentro estão vazios. Eles sabem, eles não dizem, mas com a ostentação eles tentam tapar isso. Esse vazio no seu interior. Olha aí. Apesar de todos os erros de Davi, Davi amava muitíssimo o Senhor, e Davi amava e obedecia sempre à palavra do Senhor, e quando ele cometia um erro, ele dava a mão à palmatória. Ele não fugia de Deus. Ele dizia, sim, Deus, tens razão, eu pequei contra ti, perdoa-me, Senhor. Passava noites, meses, em arrependimento perante o Senhor. E, no entanto, apesar de toda essa nobreza, essa excelência toda na vida de Salomão, nos palácios, etc., jardins, Salomão devia sentir algo no seu interior. A sua vozinha, aquela vozinha que falava com ele próprio, devia dizer algo assim. Talvez eu não tenha compreendido bem o que o meu pai me ensinou. Eu não tenha querido compreender bem. Talvez porque eu achei que uma vida protegida por Deus e pela sua palavra ia me manter aquém de eu ter os prazeres do mundo. Que é isso que muitos crentes fazem. Deixam Deus para ir para os prazeres do mundo. E outras experiências que eu como ser humano nessa terra tenho direito a essas coisas. Não tem, não. Deus quer que andes nos seus caminhos, ponto. Não há caminho mais excelente, mais prazeroso que os caminhos do Senhor. Agora, por isso mesmo Salomão fez exatamente aquilo que muitos crentes, a maior parte dos crentes fazem. Fogem de Deus, deixam Deus, começam a olhar à volta as coisas que o mundo tem para oferecer. Está cá, estás a ver? É só um copinho, não é? Anda cá, olha, é só um bocadinho, só uma passazinha. Vem, é só, vais dançar aí com umas miúdas, não sei. É assim. E eles deixam os caminhos do Senhor. E as coisas de Deus, as páginas tantas começam a aparecer uma grande seca. Quando não é. Então, amados, por quê? Porque o pecado oferece o seu prazer. Muita gente peca por quê? Porque quer pecar? Não. Vários motivos. Uns não acreditam que haja pecado. Pronto, não tem Deus e pronto. Outros que creem em Deus, eles não pecam porque querem pecar. Eles pecam porque aquele pecado dá prazer. Então querem o prazer daquele pecado. E não querem saber de Deus para nada. É assim que acontece. Agora, ao contrário do Moisés, servo do Senhor. Ele teve que fazer uma escolha na vida. Ou caminhar com Deus e passar as passas do Algarve, como se diz, por essa decisão, ou voltar para o palácio e viver a vida de rei, de faraó, lá no palácio. O que é que Moisés escolheu? Hebreus 11, 25. Hebreus 11, 25. Falando de Moisés.
preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar os prazeres que o pecado é capaz de proporcionar por curto período de tempo. O pecado traz prazer por curto período de tempo e depois vem a morte. Vem coisas, situações, e por quem semeia, colhe, não é? Pronto. Moisés preferiu ser maltratado com o seu povo. Salomão não. Então, o livro de Eclesiastes é, na verdade, podemos dizer, o testemunho da vida de Salomão sem Deus. Ele experimentou prazeres, teve projetos atrás de projetos de sucesso, teve os melhores vinhos, as melhores iguarias, as mulheres mais lindas de várias nações, música, arquitetura, jardins, riqueza e mais riqueza, ouro, prata, pedras preciosas. Prata, eu nem queria saber da prata para nada. Luxos, excelência, ostentação. Essa foi a escolha dele, usando aquilo que Deus tinha dado para isso, e não para governar bem o seu povo, o povo de Deus. E depois de todas essas experiências, de jardins reais, de macacos exóticos, de pavões, e jardins isto, e palácio, etc, etc, e ouro e tal, refeições caríssimas, mulheres, música, criados, concubinas, e por aí vai, todas essas coisas. Salomão, como já vimos, chegou àquela conclusão no final de Eclesiastes. Em essência, dizendo coisas, eu repito as minhas palavras, que a verdadeira felicidade não está nessas coisas que eu vivi. Ele chegou a essa conclusão. Eu podia ter muito mais paz e felicidade desde a minha mocidade se eu tivesse sempre caminhado com o meu Deus. Amém? E apenas com Deus. Obedecendo a sua palavra e desfrutando apenas do tanto que Ele me deu, para a sua glória e com Ele, na presença dEle na minha vida. Ele reconheceu isso. Então, já estou a concluir. O que é que nós aprendemos de Deus no caso do rei Salomão? Nós aprendemos... O que é que nós aprendemos da extravagância de Salomão? Essas coisas todas. Aprendemos que ter a sabedoria de Deus, sem a nunca aplicarmos, sem aplicarmos em nossas vidas, irmãos, sem aplicar essa a nosso favor e para a glória de Deus, de nada nos vale. Eu conheço pessoas que ensinam bem a palavra, que conhecem a palavra, que até, se possível, vêm discutir a palavra, mas a vida deles, no natural, não é essa. Não é essa. Então, amados, podemos conhecer a palavra, eu posso citar a palavra de trás para frente, de frente para trás, não é? Posso até escrever livros de sabedoria de Deus e como Deus age naquelas situações, etc. Mas não significa nada se eu próprio não viver essas instruções. Sou um hipócrita, não é? É por isso que eu não gosto de religião, irmãos. Religião para mim não. Então, neste mundo, em muitos casos, a extravagância, não estou a dizer que todos os casos, não é isso. Mas muitos casos, eles usam dessa extravagância, carrões e palácios e sei lá mais, barcos, não sei o que mais, para tapar o vazio miserável dentro deles. Enquanto eles têm isso, eles não olham para dentro, eles olham para essas coisas e sentem-se melhor. É na hora da noite, quando estão deitados, quando no silêncio da noite, que eles veem isso e eles querem apagar essa verdade de suas vidas. Olha aí. Então, ostentam essas coisas no exterior, para de uma maneira que o brilho do exterior possa encobrir as enormes trevas que existem no seu interior. É verdade, irmãos. Assim aconteceu com Salomão. A boa educação nos caminhos do Senhor, ao contrário, muitos dizem que é uma prisão, a educação nos caminhos do Senhor, na palavra de Deus, é uma bênção. Muitos chamam de prisão, muitos chamam que eu não posso fazer o que eu quero, mas tu já não és de ti mesmo, tu pertences ao Senhor, é assim que Deus quer que tu vivas.
não é? E ser-se educado a temer Deus, a caminhar com Deus, a louvar o Senhor, num lar temente, como Salomão ouvia seu pai a louvar a Deus, a tocar a harpa, a cantar salmos para o Senhor, ouvir testemunhos tremendos que Deus tinha feito a favor de Davi, do povo de Deus, etc. Não é? E ser-se temente a Deus não é perder a satisfação da vida. Pelo contrário, é nós estarmos gratos. Não é? Por causa dessa educação. Então nos impede irmos para o caminho da perdição. Graças a Deus por esses caminhos. E Salomão desperdiçou isso tudo que tinha. Ele fugiu daquilo que o seu coração sabia melhor. Não é? Ele fugiu disso. E ele agora, no final, já com cabelos grisalhos, ele se arrepende. Ele avisa os outros, caminha com Deus, se conhece desde a tua mocidade, caminha quando não o largues. Ele avisa, não façam como eu. Nada neste mundo pode satisfazer-vos mais do que o caminho do Senhor, porque eu vivi tudo isso, eu posso dizer isso. Olha só, para mim a vida de Salomão serve-me tanto de inspiração como de aviso também. A inspiração, aleluia, para a sabedoria de Deus. Sabedoria, conhecimento de Deus na vida de Salomão. Isso inspira-me. Uau! Deus dá-nos, quem precisa de sabedoria, peça a Deus, não é? Tiago 1,5. Tiago capítulo 1, versículo 5. Fala com Deus essa noite, peça-lhe isso. Se algum de vós tem falta de sabedoria, rogai a Deus, que a todos concede liberalmente, com grande alegria. Grande alegria. Não foi que Salomão fez, pediu a sabedoria, não foi? Peça a Deus sabedoria. Então isso para mim é uma inspiração. Mas também é um aviso. Porque olho para a vida de Salomão, embora ele tivesse vendo toda essa riqueza, consequências da sabedoria de Deus, ele agora estava a desperdiçar a sua vivência com Deus. E isso serve de aviso. Que as coisas, as riquezas podem me afastar dos caminhos do Senhor. Aleluia. Eu não sei se já foi o caso, mas se algum crente jogar o Euromilhões, ganhar o Euromilhões, eu só oro que ele possa continuar a ser crente, verdadeiro, fiel. Não sei se os irmãos estão comigo. Sabedoria do Senhor, não é? E Jesus diz que ele é maior do que Salomão. Ou seja, em Jesus estão escondidos todos os tesouros da sabedoria, do conhecimento que nós precisamos. E nós temos Jesus. Amém? Ao contrário de Salomão, Jesus viveu na perfeição toda a sabedoria que ele ensinou aos outros. Ele viveu-a. Salomão não. Sabia melhor, mas não o fez. Agora, muitos crentes hoje têm muito conhecimento bíblico, são mesmo espirituais, muito espirituais, mas não aceitam terem errado aqui e ali, não aceitam. Não dão a palmatória, ao contrário de Davi, do rei Davi, não dão a mão da palmatória. São tão orgulhosos, são tão adoradores deles próprios, que eles não aceitam que eles erraram. E são rápidos em reconhecerem, confessarem tudo quanto eles são em Cristo. Tenho a mente de Cristo, tenho isso em Cristo, Ele me salvou, sou filho de Deus. São muito rápidos a fazer todo este tipo de confissão, amém? Tudo quanto sabem que têm de Cristo. Mas também são rápidos em apontarem os erros para as outras pessoas. Eles próprios não aceitam que se apontem erros a eles, mas eles apontam os erros a outras pessoas. Só que aquilo que eu digo, irmãos, quando você aponta o dedo para alguém, olha aí, você tem 3 dedos, apontar para trás para si. Ou não? Mas vai estar calado. Não vamos por aí. Amém? Então, quando se trata de vidas no natural, deste mundo,
das coisas práticas dessa vida. Estes crentes que têm conhecimento das coisas de Deus, vivem essa vida e não as coisas que Deus tem e quer para eles. Eu olho para isso e confesso no meu coração, diz, tolo. 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 Tu não sabes o que estás a trocar. E é como diz o apóstolo Tiago, em Tiago 3, versículo 10. Tiago 3, versículo 10 diz assim: da mesma boca procede bênção e maldição. Meus queridos irmãos, isto não está certo. Porque tu fizeste, porque tu acusaste-me, porque não sei o quê, eu não aceito isso. Mas eles acusam, eles amaldiçoam, não é? Falam. Está lá Deus para julgar. Está lá Deus para julgar. E é aqui que entra o livro de Provérbios, sabedoria de Deus. O tema que nós precisamos aplicar em nossas vidas, no nosso dia a dia, é uma força de... uma referência, vamos assim. É uma referência privilegiada da sabedoria de Deus, o livro dos Provérbios, não é? Para cada detalhe da nossa existência no nosso dia a dia. Está lá nos Provérbios. O seu autor principal, sabemos, humano, foi o rei Salomão. O homem que depois de Jesus foi o homem com mais sabedoria, segundo a Bíblia. Mas, irmãos, agora, para terminar, o estudo de Provérbios, eu já fiz uns anos atrás um estudo sobre o livro de Provérbios, os 31 capítulos. O estudo de Provérbios vale bem o tempo que se passa a ler o livro de Provérbios. Aliás, ele tem 31 capítulos, um capítulo para cada dia de um mês de 31 dias, com 31 dias. Leia o capítulo por dia de Provérbios e aplica aquela sabedoria na sua vida naquele dia. E vai aplicando, vai praticando na sabedoria de Deus. E você acabou por ter um coração aberto, ensinável, em aceitar os conselhos do Senhor, a sabedoria do Senhor. Vai ter um coração sedento para receber mais sabedoria do Senhor, para aplicá-la no seu dia a dia, não apenas para reter em si prontos, não, para vivê-la, porque sabedoria sem ser utilizada de nada nos vale, não é? Então, faça isso. Quando assim você puder, você decidir por si próprio, leia o livro de Provérbios, um capítulo por dia, durante 31 dias. E aplique o que você for aprendendo, sem pressas, sem pressões. Leia o livro e vá aplicando. E vá meditando naquilo que você lê. Desde que Deus mostre coisas lindas que Ele tem. Amém? E não caminhe como Salomão, cheio de sabedoria, sem aplicar durante muitos anos a sua vida. Porque lá na frente, queira Deus que assim seja, se for o caso, que você se possa arrepender como Salomão se arrependeu. Em nome de Jesus. Pai amado, obrigado, Senhor. Obrigado, Deus, pela Tua palavra riquíssima,